Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Betânia, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos escuros, uso óculos, estou usando uma camisa branca com listras azuis e atrás de mim tem um armário branco. Eu sou assistente em administração da Universidade Federal de Uberlândia, trabalho na Biblioteca Setorial Patos de Minas, do Sistema de Bibliotecas da UFO. Sejam todos bem-vindos a mais uma capacitação do Programa de Competência em Informação Bibliotecas UFO, que tem o compromisso de ajudar estudantes, professores, pesquisadores e pessoas interessadas na produção acadêmica e científica. Eu convido e passo a palavra para a Ana Letícia, que está aqui com a gente. Ela é a coordenadora da Divisão de Atendimento ao Usuário, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que a gente dá início à Semana Nacional do Livro da Biblioteca. É um momento especial, né, de celebração da leitura, do conhecimento, do papel transformador das bibliotecas na formação acadêmica. Ao longo dessa semana, nós temos na nossa programação o sexto, né, Programa de Competência em Informação, que é o sexto PCI, onde vai ocorrer diversas atividades, né, atividades voltadas aos usuários, que são minicursos, treinamentos, capacitações, e vocês poderão conferir toda essa programação no nosso site, né, no site do Sistema de Bibliotecas, que é bibliotecas.ufo.br. E tenham uma ótima atividade agora. Vou voltar a palavra para a Betânia. E não esqueçam, gente, confiram a nossa programação, que ao longo dessa semana temos diversas capacitações e também atividades que estão ocorrendo também, né, nas bibliotecas, como exposições, são atividades culturais que vocês podem estar conferindo também nos outros campos, aqui no Santa Mônica, no Moarama, no Glória, em Monte Carmelo, tá bom? Uma boa tarde para vocês e tenham uma ótima capacitação. Agora será apresentada a capacitação A Naxos Music Library e suas possibilidades para o ensino e a pesquisa, com a facilitadora Bella Puffer, mestre em Performing Arts Administration pela Roosevelt University de Chicago e graduada em Comunicação pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Diretora-geral do projeto Música pela Cura da Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, TUCA, colunista da Rádio Eldorado, Cena Clássica, executiva do selo Naxos do Brasil. Eu aproveito para lembrar a todos que o link da lista de presença vocês encontram em notas compartilhadas. Preencham a lista para receber o certificado de participação. Ele será disponibilizado a partir de dezembro pela plataforma CIEX. E aí os certificados só serão emitidos para aqueles que estiverem na lista de presença. Passo a palavra agora para a Bella Puffer e desejo a todos uma excelente capacitação. Obrigada, Betânia. Obrigada, Universidade, pelo convite de poder falar um pouquinho da Naxos. A Naxos, para quem é desse universo da música clássica, é um selo comum, assim, é o maior selo de música clássica que tem no mundo. Então, o grande barato deles foi que, quando eles começaram, eles faziam boas gravações do repertório tradicional com preços bons. Então, você comprava ali um CD de uma sinfonia do Beethoven, podia não ser com a Filarmônica de Berlim, mas era com uma boa orquestra, e você comprava ali por R$10. Então, ela sempre teve muito essa democratização do acesso à música clássica em termos comerciais mesmo, assim. Hoje, esse selo que é o maior do mundo. Além desse repertório tradicional, ele tem também coisas de nicho,
Então ela cresceu muito. Aqui para a gente no Brasil, a gente tem a alegria de ter o projeto Música do Brasil, que é da Naxos, junto com o nosso Itamaraty, que vem gravando há mais ou menos uns 10 anos repertório de música clássica brasileira com OSESP, com Filarmônica de Minas Gerais, com as grandes orquestras que não eram gravadas. E além da gente ter acesso a boas gravações desse repertório nosso, que às vezes era desconhecido, ele está sendo também distribuído mundialmente. Então, Claudio Santoro, Guarnieri, esses nomes que são tão importantes, a gente está tendo a dimensão deles com essas gravações que são as partituras revisadas, e são gravadas com muita qualidade, tanto dos músicos como qualidade técnica também. Então, a Naxos começa primeiramente como esse selo de música clássica. E aí, mais recentemente, desdobrou nessa Naxos Music Library, que é essa grande biblioteca de música clássica, numa lógica de streaming, mas muito voltada a esse universo de estudantes de música, de bibliotecas, de universidade. Então, para vocês que têm acesso à Naxos Music Library, é uma alegria, porque realmente tem muita coisa. O melhor jeito de falar sobre é mostrando, então eu vou aqui compartilhar a tela para quem não tem familiaridade com a plataforma, vocês vão ver tudo que é possível fazer na Naxos Music Library. No final, quem tiver dúvida pode, enfim, me falar. Se tiver alguma coisa muito, muito importante, pode também interromper, mas acho que pode deixar para o final, só para ficar um pouquinho mais organizadinho, assim. Então, essa é a cara da Naxos Music Library. Ela que você pode tentar a nova versão, que ela tem um layout um pouquinho mais limpo. E aí, aqui na Home, você tem os dos últimos lançamentos. E a plataforma não tem apenas o selo Naxos, tem mais de 1.000 selos. Então, tem selos do grupo Naxos, que são vários, mas tem a Harmonia Mundi, tem a Deutsche Grammophon, tem a Decca. Realmente, assim, para o universo de música clássica, é o mais completo que tem mesmo, assim. Aqui é possível pôr em português. Então, as coisas de estrutura, elas ficam em português, se precisar. E para também, quem precisar, também pode fazer aquele plugin do Google Tradutor, que você traduz a página inteira também, se você tiver... Enfim, se não tiver familiaridade com o inglês. Então, aqui você tem, né, você consegue ver tudo que tem de lançamento, e às vezes é lançamento que não chegou CD físico em loja, e para a gente aqui no Brasil ainda tem um delay maior, porque a maioria dos selos são estrangeiros, então, assim, você acabou de sair uma super gravação, vai estar aqui um pouquinho antes, assim. É realmente muito incrível os números. Aqui eles fazem sempre a contagem de CDs e de faixas, portanto tem quase 200 mil discos e mais de 3 milhões de faixas. É um exagero, assim. Então, pensando sob a ótica de uma biblioteca, imagine você ter 200 mil discos e você ter a possibilidade de a cada vez que sai um disco novo, ele chegar diretamente na sua prateleira. É isso que tem aqui, assim. Aí, como é um universo muito grande, tem a pesquisa que você pode fazer ela de forma simples, então você quer procurar Beethoven, você clica, vai vir tudo que tem do Beethoven, aí vai ser bastante coisa, como vocês podem ver, são 10.735 discos, ou você pode fazer a pesquisa avançada, que para quem é desse universo da música clássica sabe como isso faz diferença. Eu, por exemplo, sofro muito, às vezes, tentando achar uma gravação no Spotify, porque ele, né, os algoritmos não entendem a complexidade que é desse universo da música clássica. Então, aqui você pode escolher pelo nome, sobrenome, se tem algum arranjo, qual que é o selo, qual que é o título da música, se você quer uma peça que é só para oboé, se você quer uma peça do período romântico. Então, você consegue fazer esses recortes muito precisos, e isso pode ser útil para uma pesquisa que você quer peças para oboé de 1724. Você coloca aqui período, oboé, e aí vai vir tudo que tem gravado disso. E provavelmente, para não dizer com certeza absoluta, se tem alguma gravação dentro desses parâmetros, vai ter aqui, porque de fato é a pesquisa mais completa, é o acervo mais completo. Para fazer também, às vezes, um programa de formatura, para fazer uma programação de uma temporada, você também, às vezes você precisa de uma coisa muito específica, você consegue também procurar por aqui.
E outra coisa também muito bacana é que você pode procurar as palavras nos encartes. Então, aqui você coloca nessa segunda busca. Então, se você também está fazendo uma pesquisa acadêmica, é aqui o seu lugar e ele consegue encontrar isso. Então, aqui na página inicial, voltando, vamos aqui pegar algum CD na Naxos para a gente, enfim, falar por aqui. Aí tem as várias séries que tem. Aí vamos, por exemplo, aqui eles separaram como os do Boris Giltburg. Então, você tem uma qualidade de áudio mais alta do que a do streaming padrão. Aqui você tem a capa, você tem uma sinopse simples, e aqui as músicas, que é aquele esquema que você dá o play aqui, ele surge aqui do ladinho, e você dá ali o play nas músicas que você quiser. Com um pouquinho de música. E aí, o grande barato, assim, de além de ter esse acervo, de ter essa busca, é essa questão dos metadados. Então, aqui você tem o libreto, que às vezes também faz muita falta, às vezes você quer saber quem que era a flauta na peça, e aí você tem essas informações completas. Mas aqui você tem essas informações. Então, eu quero pesquisar mais do Beethoven, eu quero pesquisar mais do Boris Giltburg, você consegue. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, do Beethoven. Então, do Beethoven, vai vir um texto dele, e é isso, não é um texto da internet aleatório, assim, todo o conteúdo da Naxos é feito por musicólogo, é pesquisado, então é um negócio muito, muito cuidadoso. Tá aqui pensando muito, eu tenho muito para dizer sobre Beethoven, deixa eu voltar aqui só para... acho que foi. E aí ele é separado aqui nas categorias de música, e aí você tem tudo que tem do Beethoven, separado em ordem alfabética, você pode ver por álbum, que aí vai ter o título do álbum, e aí você também clica nela, ela vai pro disco, e aí aquelas coisas que você pode ficar horas ali pesquisando. Então, aqui, né, a gente vê a página inicial, calma aí, agora foi. Então, aqui, você teve esse disco, né, da Decca, do Cláudio Abbado. Aí você clica nele, você vai para o disco do Abbado, aí as peças você pode ouvir, e aí, novamente, nossa, tem um Bruckner, aí você vai para o Bruckner. E assim, você pode passar horas, que são sempre todas muito conectadas. Aqui, na parte de novidades e notícias, são os últimos lançamentos que tiveram, tanto do selo Naxos como de outros selos. Tá demorando para carregar, acho que a internet não tá muito boa. E aí aqui é isso, você vê essa quantidade apenas de 28 de outubro a 3 de novembro, tudo que teve, assim. Então, novamente, nessa perspectiva de uma biblioteca, né, num prazo de uma semana, você tem uma lista enorme. Então, imagine as caixas e caixas chegando de disco, isso sem custar mais, né? Você não vai ter que pagar uma taxinha a mais para isso. Aí aqui os artistas, eles são separados como compositores ou como intérpretes. Então, se você precisa pesquisar dentro desse recorte, é aqui o seu lugar. Você pode pesquisar aqui ou pelas letras, ou aqui, enfim, quero ver algum, não sei, vamos pegar o mais difícil aqui. Aqui o compositor, aqui vai artistas. A última foi do Nelson Freire. Calma. Aqui, Nelson Freire. Aí ele vai trazer o Nelson Freire, e aí vai trazer isso. Tem um textinho do Nelson Freire, novamente, um texto revisado, correto, e aí aqui tudo que tem do Nelson Freire. E aí você pode ficar ouvindo todos, e como eu disse, não só da Naxos, mas Deutsche Grammophon, Decca, Warner, e por aí vai. Aqui, em categorias, você pode escolher conforme o que você precisa, pesquisa por prazer. Então, né, tem as principais, orquestral, concerto, ópera, sacra, então é super completa. Tem uma coisa de world music, né, de música do mundo também. Mas é isso, aí se você quer ouvir concertos, você está aqui tem a lista completa, 24 mil, quase 25 mil discos. Novamente, você clica no disco, você pode ouvir, e aí depende do que ele tem, você pode, indo através do compositor ou dos intérpretes, pesquisar. Isso é bastante completo. Aí aqui, para vocês terem uma dimensão da quantidade de selos que tem,
temos o da Naxos completo, e é isso. Tem de jazz, tem de rock legends, tem world music, tem várias outras categorias, mas o principal é de música clássica. Mas aqui é isso, tem todos os selos de música clássica, dos mais nichados. Então, às vezes, tem um selo do interior da Alemanha, que é do período clássico do sul da Itália, tá aqui, assim. É realmente muito impressionante o acervo e está sempre entrando coisa nova. Devo dizer que não entra muita coisa nova, porque ele já tem quase tudo, assim. Mas também, assim, tem essa constante atualização. E muita coisa que tem aqui não tem no Spotify. Então, por exemplo, Hyperion era um que não tinha, que é muito difícil achar em outras plataformas, e aqui você tem. Aqui é o que você vai salvando como favorito ali quando você está fazendo sua seleção. E aí você pode criar ali a sua lista de favoritos. E aqui são algumas playlists que você pode criar, ou algumas playlists que são feitas pela NML, né? Que a gente chama, que é a Naxos Music Library. Então, eles têm as listas temáticas deles aqui, o que é super legal. Então, se você precisar de alguma coisa, já tem. Então, animais em música, batalhas em música, diversidade e visibilidade, enfim, tem todos aqui, e já dentro desse acervo da Naxos, o que é bem completo, assim. E aí aqui também, para esse universo mais acadêmico, eles têm as playlists das provas e dos níveis de cada uma. E isso está tudo prontinho aqui, com o que seria exigido nessas provas, que também para o professor é uma super mão na roda. Esse de vídeos é relativamente novo, então tem agora em streaming de vídeo de óperas, de entrevistas, masterclasses, aulas, que enfim, fica um pouco parecido com masterclass, performance e balé. Então, aqui indo de masterclass, por exemplo, vamos ver aqui o Guilt, porque tem bastante coisa que ele grava para Naxos já há bastante tempo. Então, aqui você tem as masterclass dele separados por o que ele vai falar em cada uma, e você assiste como no streaming normal. E é isso, como vocês veem, de novo, a lista é grande, assim, se tem um problema da Naxos é porque tem tanto conteúdo que você vai ficar aflito, assim. Aí também entrevistas, todos com muita qualidade, todos muito bem cuidados, feito por gente que entende desse universo da música clássica. Aí aqui acho que é o grande barato para quem enfim, está estudando música, ou para quem dá aula de música, porque tem as coisas ali muito mastigadas, assim. Ele tem um dicionário que leva para um outro ambiente externo, não é interno, dentro da plataforma, mas é super completo também. Em musicologia, a mesma coisa, também é um portal que tem vários ensaios, e dentro desse repertório mais acadêmico. E aqui, que é uma coisa muito legal, que são esses treinos auditivos, que também são separados por níveis, e isso, para um professor trabalhar em aula, é uma maravilha, porque tem, assim, o que enfim, pode ser tratado por aula, e aí tem as caixinhas de cada exercício. Então, né, descreva a métrica dessa música, aí você dá o play, e aí, enfim, os alunos podem discutir, e aí qual que é a métrica. E isso, conforme vocês viram, tem de todos os níveis. Então, aqui tem 3 pacotinhos, aqui tem o que deve ser tratado, e aí aqui de todos os níveis, do 1 ao 8, e aqui esses mais de melodia e ritmo. Então, para um professor preparar a aula, ele não precisa ficar procurando os excertos, e para você que está estudando, é uma maravilha, porque você pode ir treinando o seu ouvido, e de uma forma muito simples, assim, né? Meio que uma coisa meio Duolingo, assim, né? Que é rapidinha, mas muito, muito efetiva. Aí, análise do trabalho também é uma coisa um pouco mais musicológica, para quem é mais desse universo. Então, aqui a gente entra no Brahms, vai ter uma análise da Sinfonia número 4, e aí, para os músicos que estão ouvindo, isso, tem essa parte de texto, mas tem bastante análise das partituras, que por algum motivo aqui não está carregando, mas tem, você consegue perceber isso, assim, para estudar isso é super legal. E aí aqui, o que tem analisado é dentro dessa lista. Então, aqui
voltar aqui para o Brahms. Essa primeira parte é puro ouro, assim, sobretudo esse treino auditivo e essas análises de trabalho. Aí também uma outra possibilidade de recorte de busca é separado por período, então, né, do Barroco ao século XX. Você pode entrar aqui no nacionalismo, aí vai ter separado por países os compositores, e é isso, você clica nele, vai ter, enfim, vamos aqui no Tchaikovsky, vai ter um texto do Tchaikovsky, as músicas, elas sempre te levam para alguma gravação do próprio acervo, então você pode ficar ouvindo, então se você tem que fazer um trabalho do Tchaikovsky, você tem todo essa pesquisa de texto, e você pode ouvir todas as músicas, o que é perfeito quando você está estudando música. Aí aqui, também dentro, parecido um pouquinho com esses treinos auditivos, você tem os guias de estudos dessas provas ou dessas ementas, dessas grades curriculares internacionais. Então, se eventualmente você ouviu falar que o Reino Unido tem um ensino fundamental de música incrível, tá aqui, tá tudo qual que é essa estrutura, o que eles trabalham, e aí também separado pela introdução, enfim. Aí cada país tem sua própria estrutura e você tem acesso a todo esse conteúdo em texto e também que te leva para ouvir música, tá aqui. Então você precisa dar uma aula sobre o período renascentista, sua aula está pronta. E com toda essa dinâmica de você ouvir de fato. E ela é separado aqui pelas que são, enfim, que tem ali mais relevância. Essa sessão júnior é para crianças, acho que aqui é mais como curiosidade, assim, mas também mostra todo o acervo que tem desse repertório dedicado a crianças, essa coisa um pouco mais didática, e aí tem várias aqui, enfim, e elas são lidas, isso, por exemplo, a outra pela Mary Alsop, regente titular aqui do ZESP, e aí todo esse acervo deles dentro desse recorte de música para crianças. Aqui tem uma desvantagem, digamos assim, então tudo que for lido e uma coisa com uma apresentação, ela vai ser em inglês, então a gente aproveita um pouquinho menos. Para o universo da ópera, ela tem os libretos e as sinopses, então se você estiver pesquisando algum texto e quiser, vamos lá, vamos no Rossini, vamos num bem ritmo, tem aqui o Barbeiro de Sevilha, e aí ele é separado em todos os atos, e aí você pode estudar, enfim, se você precisar fazer uma análise, tá um libreto aqui, que às vezes você pode procurar na internet e achar um meio ruim. As sinopses também, e aí aqui tem um auxiliar de pronúncia. Eu trabalhei muito tempo numa rádio de música clássica, e isso pode ser bem difícil, porque os mais clássicos a gente sabe falar, mas vira e mexe aparece um nome que você fala, meu Deus do céu. Acho que aqui o público não é de radialistas, mas se você precisa fazer uma apresentação, seja na classe ou num congresso e tiver alguma dúvida de qual que é, enfim, a pronúncia correta, você coloca o nome aqui e aí dá o play. E aí você ouve como que deve se falar o nome do compositor. Isso é uma super ajuda. E aí aqui o dicionário que é dentro daquele que a gente viu aqui na parte dos recursos, que leva para um outro dicionário, para uma segunda página externa, mas que também tem o aval, assim, tem o selo de qualidade da Naxos. Então, em resumo, assim, né, para não roubar muito tempo de vocês, esse acervo gigantesco de música clássica, esse acervo organizado, a pesquisa é muito um diferencial, assim, comparado com as outras plataformas. Você tem os encartes, que é ouro puro, quando a gente está, né, estudando, para quem gosta de música clássica, porque de fato ele tem muita informação. Você tem toda essa questão dos metadados, que você pode, do compositor, do período, do intérprete, fazer essas pesquisas. Você tem o cuidado de saber que são textos feitos por musicólogos, né, que não é um texto ali aleatório. E aí, dentro dessa parte de recursos, que eu acho que é
ao grande charme, assim, em termos práticos, né? De você, para quem está preparando aula e para quem está estudando, poder ouvir todos esses exercícios, poder ter acesso às análises, poder ver como que é uma grade curricular na Austrália, essa questão das pronúncias, que também pode ser uma saia justa. Então, aqui eu acho que é o coração, assim, para quem está estudando música ou é professor de música. Então, essa é a Naxos Music Library, que é a principal, dedicada à música clássica. Aqui no final vocês vão ver que tem outras também, tem uma de jazz, tem uma de world music, tem uma plataforma que é só de vídeo, e audiobooks também, mas audiobooks a gente também acaba ficando para trás, porque a maioria lida em inglês. Então, são os outros braços mais importantes que tem da Naxos, mas o carro-chefe, o líder aqui é a Naxos Music Library, que é dentro desse registro de música clássica. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Todos tímidos? Bela, deixa eu mudar a configuração aqui para liberar Claro! os microfones, mas se alguém quiser deixar no chat também, fique à vontade. Tiara, você consegue me auxiliar aqui? Parece que eu não estou localizando. Sim, para... Libera aí para o pessoal. Tá. Deu certo, Tiara? Todos os participantes podem usar seus microfones. Enquanto isso, o Thiago Luiz comentou que foi muito esclarecedor, que gostou bastante. Que bom! Também é realmente uma alegria, assim, para os alunos da Federal de Uberlândia terem acesso, assim, porque é muito rico mesmo o acervo, então aproveitem. E pode ser por prazer ali, para você ouvir música de uma maneira melhor, ou é isso, se você precisa fazer uma pesquisa, e se você é professor, se você vai dar ali uma aula também, é um super atalho, assim, a ferramenta, e é uma coisa mundial. Então, a aula que a gente dá aqui, ou dá em Veneza, ou dá no México, é a mesma coisa, assim, né? Então, funciona muito bem essa internacionalização da plataforma. Alguém gostaria de falar, fazer algum comentário? Estão tímidos, Betânia. Estão tímidos. Ou a apresentação foi muito boa que não deixou dúvidas. Com certeza. Realmente é uma plataforma muito rica, né, Bela? Sim, sim, sim. Não, para quem está estudando música, para quem gosta e estuda música clássica, não tem nada parecido, assim mesmo. É bem líder, assim, no que faz. Tem uma pessoa digitando. Obrigada, Luciana. Se depois alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, também podem pegar meu contato com a Betânia, com a Tiara, eu fico à disposição. Excelente, Bela. E lembrando também a todos que a gente está gravando, nós vamos disponibilizar essa capacitação no canal do YouTube das Bibliotecas UFO. Aproveito para convidar todo mundo para seguir, né, para nos acompanhar pelas redes sociais,
tanto no YouTube, temos o Instagram, que é o @bibliotecasufo. Por lá a gente está postando vários conteúdos, né? E então quem em momento posterior pode retomar aqui a capacitação também, e a Bela também se disponibilizou, depois a gente pode entrar em contato, né, Bela, para tirar as dúvidas. Vou colocar aqui o e-mail no chat. Ah, sim, obrigada. E, enfim, minha dica enfim, vai fuçando, e é isso, né? Cada pessoa tem uma perspectiva, uma abordagem diferente, às vezes descobre uma coisa que eu não comentei aqui que faz toda a diferença. Então, é brincar assim na plataforma mesmo, porque o que não falta é coisa para ler, para ver, para ouvir, assim, de fato, tem bastante diversão por ali. Sim, com certeza. Então, em nome das bibliotecas UFO, eu gostaria de agradecer muito a sua palestra, Bela Puffer, pela parceria também, pela sua contribuição valiosa nesse encontro, né, do programa de competência em informação, né, nossa 6ª edição. Lembrando, eu gostaria de relembrar ainda, a Tiara colocou aí no chat, né, sobre o formulário da lista de presença, para que todos preencham, que essa capacitação será emitido um certificado, né, de participação, então é necessário que os nomes estejam nessa lista de presença. E convidamos ainda para todo mundo conferir, né, a programação da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca de 2025, que está começando oficialmente hoje, né? Já tivemos 2 capacitações muito completas, né? E teremos aí várias programações interessantes também para vocês acompanharem. Eu agradeço e parabenizo a iniciativa de trocas e conversas e palestras. Obrigada. Obrigada, gente. Uma boa Obrigada, tarde, boa semana e boa semana aí de palestras para vocês. Obrigada. Obrigada. Mas beleza, sim.